Fala galera, meu nome é Luciano, eu sou professor de Biologia da Oficina de Estudante e hoje eu estou aqui para passar para vocês uma dica sobre diferenças entre mitose e meiose. São dois tipos de divisão celular, mitose e meiose, e o meu objetivo aqui não é dar uma aula de mitose ou de meiose, e sim ressaltar as diferenças entre esses dois processos, que é um assunto bem abordado nos vestibulares. Então vamos lá, começando com a diferença funcional. A mitose tem como objetivo, no caso dos organismos pluricelulares, o crescimento do organismo ou a regeneração de uma parte que foi perdida, tá? Então, crescimento ou regeneração. A função da meiose é formar gametas, no caso dos animais, e esporos, no caso dos vegetais. Então, primeira diferença com relação à função. A segunda diferença, eu vou precisar mostrar esse esqueminha aqui para vocês. Então, analisando esse primeiro esquema da mitose, logo a gente analisa que eu estou saindo a partir de uma célula que é diploide, com 2 cromossomos. Por que é diploide, professor? Porque esses 2 cromossomos, eles têm genes que estão relacionados à mesma característica, eles vão atuar na mesma característica. São genes alelos, por isso que eu estou utilizando a mesma letra, a letra A, para representar esses genes no caso. Eles ocupam o mesmo locus gênico. Então, essa célula é uma célula diploide com 2 cromossomos. Antes da divisão celular, antes da mitose, ela duplica o seu DNA, duplica o material genético. Isso acontece na intérfase, que é um período que antecede a divisão celular, tanto a mitose como a meiose. Ela duplicou o material genético dela, cada cromossomo agora está duplicado, e na mitose você vai ter aquelas 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Como eu disse, eu quero só analisar aqui o geralzão. Então, a anáfase, que é a fase onde você vai ter a separação, no caso da mitose, a separação das cromátides irmãs, ela vai ter esse jeitão aqui, ó. Cada cromossomo que antes estava duplicado, agora vai ter as suas cromátides irmãs separadas. No final do processo, você tem 2 células geneticamente iguais à célula mãe, a célula que iniciou o processo de divisão celular. Você nota aqui 2 cromossomos em cada uma delas, 2 cromossomos, e igualzinho, geneticamente é a mesma coisa. Ctrl+C, Ctrl+V, esse é o objetivo da mitose. De uma célula, agora tenho 2. Bom, apenas uma divisão celular aqui na mitose. Vamos dar uma olhada na meiose. Olha só, na meiose eu tenho a mesma célula, só que agora estou analisando 2 genes, o A e o B, os 2 genes aqui. Duplico o material genético também antes da divisão, lá na intérfase, fase S, a duplicação do DNA. Agora eu tenho aqui os 2 cromossomos duplicados e olhe já a primeira diferença. Na meiose, eu tenho 2 divisões celulares, a chamada meiose 1 e a meiose 2. Na mitose, uma divisão celular, na meiose, 2. Muito bem. Logo na primeira fase da meiose, na meiose 1, lá na prófase 1, você tem o pareamento desses cromossomos homólogos, eles estão trocando pedaços, trocando segmentos entre eles. Consequentemente, trocando genes entre eles. Esse processo é chamado de crossing over. É o processo que tem como consequência o aumento da variabilidade genética. Está misturando genes do cromossomo que eu desenhei aqui com a cor rosa com o cromossomo da cor verde, mistura gênica. Na meiose 1, lá na anáfase, você vai ter a separação desses cromossomos homólogos. Notem agora, esses cromossomos homólogos com segmentos já trocados. Fruto aqui do crossing over. Muito bem. Separação dos cromossomos homólogos, cada um deles duplicado. E aí, a meiose 2, ela vai separar as cromátides irmãs. Então, cada um desses cromossomos que migrou para um polo oposto da célula, agora vai ter as suas cromátides irmãs separadas. Olha, no final da meiose, há a formação de 4 células.
Já é diferente do que aconteceu na mitose. Na mitose você tem 2 células, na meiose são 4. Na mitose tem uma única divisão celular, na meiose são 2, a meiose 1 e a meiose 2. Tá? Agora, notem que cada uma destas células é diferente em termos genéticos, né? Uma em relação à outra, elas são diferentes entre si e são diferentes em relação à célula que iniciou o processo. Aliás, notem que eu parti na meiose aqui de uma célula 2N, uma célula diploide. No final do processo eu tenho apenas células haploides, células N. Aqui eu tenho 2 cromossomos no início da meiose, aqui eu tenho apenas um. Nossa, a haploidia, professor, caiu pela metade, exatamente. O número de cromossomos também caiu pela metade, exatamente. Por isso que a gente costuma representar a meiose com um R, né? Assim, um processo reducional. Reduziu a haploidia, reduziu o número de cromossomos. Olha essas diferenças iniciais. E agora vamos analisar aqui a parte de quantidade de DNA na mitose e na meiose. Eu coloquei aqui 2 gráficos bem simples, né? Só para a gente analisar como é que vai variar a quantidade de DNA nos 2 processos. G1S, G2 são intervalos da intérfase, é um período que antecede a divisão celular, então ainda não é mitose. Tá? A quantidade de DNA inicial aqui, ela foi duplicada na fase S, é esse processo aqui. Aí tem o intervalinho, aí começa a mitose propriamente dita. Na anáfase você tem a separação das cromátides irmãs e a quantidade de DNA no final do processo é exatamente a mesma do início. Não mudou. Tá? Não mudou a quantidade de DNA. Vamos olhar aqui a meiose. Na meiose, vamos chamar aqui a quantidade de DNA de 2x. Tá? Você tem, antes da meiose acontecer, a duplicação do material genético, aí começa a meiose 1. Meiose 1, separação dos cromossomos homólogos. Opa, caiu a quantidade de DNA. Né? Meiose 2, separação das cromátides irmãs, mais uma queda. Então, olha, o início do processo você tem 2x de DNA. Agora, no final da meiose, a metade, x. É exatamente isso que nós observamos nesse gráfico, nesse diagrama que eu coloquei aqui na lousa. Pessoal, eu espero que vocês tenham apreciado aí a minha dica entre essas diferenças entre mitose e meiose e espero vocês para a próxima dica. Valeu!